É isso aí, galera que nos assistindo aqui, ó, já tem 12 pessoas aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos para a live Top 12 de hoje. Hoje eu estou aqui com Fernanda Lima, a fisioterapeuta Fernanda Lima, que vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar um pouco da infância dela, o amor dela pela avó. Depois ela vai falar da paixão que ela descobriu pela fisioterapia com a reabilitação de idosos e um pouquinho do foco dela atual, que é a terapia manual. Daqui a pouquinho a Fernanda vai se apresentar para todos vocês aí que, de repente, não conhecem ela. Mas antes, eu queria explicar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona e o que é esta live Top 12. Na verdade, é o seguinte, eu, Beto Scarfone, sou proprietário da Scarfone TV e um dos programas que existe na Scarfone TV é o Making Off da Beleza. Eu criei um produto novo que é a homenagem que eu realizo diariamente para 12 mulheres que estão na minha rede social, na minha rede virtual, tanto no Instagram como no Facebook. Né? O Facebook eu tenho 2 perfis, o Instagram eu tenho 1 e tem toda a rede virtual da Scarfone TV. Então eu coloquei esse projeto em pauta por causa desse momento todo de pandemia, para alegrar um pouquinho o coração de todas vocês, mulheres, que estão no meu círculo de amizade virtual aí. E uma dessas pessoas que topou fazer uma live para contar um pouquinho do destaque pessoal e profissional dela, uma delas está aqui comigo agora, que é a Fernanda Lima. Então, todo dia eu posto uma homenagem para 12 mulheres, realizo o convite para elas participarem da live, e a Fernanda, entre outras também, que já participaram e outras que vão participar, toparam esse grande momento da live. Algumas falam que tem vergonha. A Fernanda, eu demorei para convencê-la, né? Que ela falou também que teria vergonha, mas isso é normal. Então, a live Top 12 funciona de terça e quinta às 9 horas da noite. E hoje estou aqui com Fernanda Lima. Quero agradecer os apoiadores, nossos apoiadores. Aliás, você que tem um estabelecimento, é profissional liberal, quer apoiar nosso grande projeto aqui, vale a pena. A gente tem uma quantidade mais ou menos aí de 20 mil visualizações semanais, cara. Então, vale a pena mesmo. Então, uma das apoiadoras é a Camila Silveira Outlet. Camila, que participou de uma live semana passada, foi inacreditável. A Free Play Natação, Academia, Hidroginástica e Hidroterapia. A RHMG, Consultoria em Recursos Humanos. A Vibes Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos, e a Xodó, Clínica Veterinária, Consultas, Cirurgias, Banho e Tosa. Todos os endereços eletrônicos desses apoiadores se encontram aqui no depoimento desta live. Então, quer conhecer um pouquinho eles, entra lá no depoimento da live, clica e vai conhecer esses apoiadores. Um beijo no coração de todos vocês aí. Fechou? Fernanda Lima, que tem um nome de artista global, né? Você também tem um maridão aí, que é o cozinheiro bonitão lá? Minha mulher... Você também tem esse maridão ou não? Tem parceiro, mas não é o Rodrigo. Fernanda, vamos lá. Conte pra gente quem é Fernanda Lima. A bola é sua. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, viu, Beto, pelo convite. Então, meu nome é Fernanda, tenho 24 anos, sou de Itapira, tenho um noivado e o que mais? Eu fiz fisioterapia, comecei na Unip, terminei aqui no Uniese. Faz 2 anos que eu sou formada e estou atuando na área de fisioterapia, como você já sabe. Mas, pera um pouquinho, você falou que é noiva, tem que falar o nome do noivo aí, manda beijo, que ele deve estar te assistindo, né? Pelo amor de Deus. O meu noivo já é um companheiro de 10 anos já. Nossa, tem que casar logo, tá parecendo eu, que demorei não sei quanto tempo para poder casar também. Fernanda, vamos lá, antes da gente começar com os temas, tá? Já tem uma galera toda aqui, ó, que já tá comentando aqui, ó, Remo Soares, arrebenta, Betão, Rema de São Paulo, lá, marido da Suzy, que também foi uma participante da live aqui, ó. Fátima Cunha, boa noite. Ana Greco, minha esposa, boa noite. Marquinhos Itapaulo, olha só, meu grande amigo Beto e minha irmã de caminhada Fernanda, Marquinhos aqui,
já fazendo a declaração. Boa noite, Marquinhos. Fabrício Gerolim Júnior, boa noite. Melhor físio de Itapira. Que é isso? Que responsa é essa, Fernanda Lima? Você viu? Fátima Cunha, arrasa aí, Fernanda. E Val Brito, que também foi uma das participantes da nossa live aí, também tá dando um oi aí. Fernanda, vamos lá começar com os nossos temas aí. Nossos temas. Fala um pouquinho dessa tua infância que você teve aí. Você contou para mim nos bastidores e de repente a galera é legal ficar sabendo como foi essa construção e essa tua indicação de que, cara, eu preciso ser fisioterapeuta e trabalhar com reabilitação para idosos. Conta um pouquinho aí desse amor pela vozinha que você tem aí. Então, eu morava, né, quando eu era criança, do lado da casa da minha avó, junto com os meus pais. E aí, o meu avô chegou a falecer, eu tinha, acho que 10 anos, mais ou menos. E a minha avó sempre me pedia para ir dormir com ela, porque ela tinha medo de ficar sozinha na casa dela, porque são casas separadas, né? Então, ela ficava sozinha na casa dela e ela pediu para eu ir dormir com ela. E eu falava que eu não queria. Inicialmente, queria ficar com a minha mãe, com meu pai, né? Porque tinha medo também. Hã? Porque tinha medo também? Eu tinha medo de dormir lá, só eu e ela. E aí, minha mãe conversou comigo e eu acabei aceitando para ir morar com ela. E isso faz 15 anos. Faz 15 anos que isso aconteceu, né? Mais ou menos. E eu comecei lá, falei, vou passar um mês, vou ver se eu gosto, se eu me sinto à vontade, né? E a minha avó é vó, né? Querendo ou não, vó é vó. Então, ela fazia de tudo para mim, né? Me mimava e tudo mais. E aí, eu fui gostando de ficar lá. Foi se tornando a minha casa também. Então, eu comecei a ter 2 casas. Ficava com a minha mãe e ficava com a minha avó. Aí, eu ia dormir lá com a minha avó. E aí, foi passando o tempo, aí eu percebi que eu me encontrava muito mais na casa da minha avó do que na casa da minha mãe. Eu ficava muito mais tempo lá. E aí, eu decidi me mudar para lá. A minha avó ainda tinha a cabeça boa, tadinha. E aí, eu decidi mudar, levei tudo, roupa, sapato, e decidi ficar por lá. Isso porque era vizinha, era casa vizinha. Mas aí, desceu o sapatinho, tudo. Com 10 anos, seu avô faleceu, aí você começou a dormir com a sua avó, mas morando na sua casa. Tudo tinha na minha casa. Eu ia lá para dormir. Oi? Você é filha única? Não, sou a mais nova. Ah, então, caramba. A mais velha já estava, assim, caminhando já. E aí, sobrava eu, né? Daí eu descia, mas tudo ficava aqui em cima. Eu tinha computador na época, então eu ficava no computador. Depois eu descia lá, estudava aqui em cima, tudo mais. Só que eu fui vendo que era mais gostoso ficar lá muitas vezes, sabe? Entre eu e ela. Ela fazia um monte de coisa pra mim, de parceira, de estar comigo, assim, sabe? A gente era muito unida. Então eu fui gostando dessa vivência diferente, sabe? Eu tinha meu espaço. E aí, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu decidi descer tudo. Morar mesmo com ela. Que daí ela foi ficando mais doentinha e tudo mais, então eu preferi descer e ficar lá com ela. Ajudar ela no que ela precisasse. E aí, foi passando o tempo, as minhas coisas estavam lá, maior bagunça, ela surtava com a minha bagunça. Mas aí a gente foi se ajeitando, foi dividindo. E aí se tornou muito prazeroso dormir com ela, porque eu durmo na mesma cama que ela, né? Então, se tornou muito prazeroso dormir com ela. Oi? Desde os 10 anos de idade, aí até hoje. Aí eu agora que eu vou começar a sair, mas foi até semana passada. E aí, eu gostava de ficar lá com ela para dormir, eu me sentia à vontade. Se eu tinha dificuldade para dormir alguma noite, por alguma coisa, ela me ajudava, ela estava ali o tempo todo me dando apoio. Então, assim, eu me sentia muito bem com ela, né? E aí, há 3 anos mais ou menos, ela começou a ter alguns esquecimentos, né?
E ela foi esquecendo de uma coisa, de outra, de uma pessoa, de outra. No começo, isso, no começo era normal, ela esquecia de que ela não via muito, né? Depois foi agravando um pouquinho, né? Há uns 2 anos e meio, 2 anos, aí que ela começou a não reconhecer quem estava dentro de casa, né? Só que ela já estava com 87, 88 anos. E aí, ela teve um dia que ela não me reconheceu. Aí eu fiquei, nossa, eu chorei muito. Chorei bastante, porque eu fiquei muito triste, porque a partir daquele momento ela já estava, né, não entendendo mais quem era eu. E aí, mas mesmo assim, continuei com ela, tudo, só que tudo foi ficando mais difícil, né? Eu fui vivendo com ela toda a evolução do Alzheimer com ela. Então, antes era ela que cuidava de mim, que fazia os mimos, que fazia comida, doce e tudo mais. Foi passando o tempo e foi invertendo as coisas. Eu comecei a cuidar dela. No começo era mais tranquilo, porque ela entendia algumas coisas, só não lembrava algumas coisas. Acordava de madrugada para fazer café da manhã, ela dava umas erradinhas assim. Aí eu explicava, ela entendia e voltava a dormir. E aí, de uns tempos para cá, né, uns 2 anos, que ela começou a não entender mais nada, né? E aí a gente começou a intensificar os cuidados com ela. Então, eu comecei a cuidar mais dela, a ter mais precaução em tudo. Ela teve muitas quedas, né? E a gente começou a ficar preocupado. E aí, a gente começou a priorizar ela, né? Dentro da casa dela. Então, tudo era para ela. E aí, as coisas chegaram ao ponto que estão hoje, que ela tem o Alzheimer, só que ela anda, ela conversa, mas ela tem as fases dela que todo mundo que tem Alzheimer tem, né? E aí eu fui me adequando a tudo isso. Aí muitas vezes ela acordava de madrugada para ir no banheiro, eu ajudava. Então ela não faz mais nada sozinha porque não entende, mas ela obedece, vai junto e tudo mais. Então foi uma história assim muito legal porque ela começou cuidando de mim e depois eu me envolvi cuidando dela. E ela foi uma inspiração para mim para poder escolher o que eu amo e faço hoje, assim, com muito amor mesmo, né? Que é a fisioterapia. Eu aprendi a cuidar dela, então eu tive que cuidar, eu tive que aprender e não me arrependo. Eu acho que eu aprendi muito, não só assim de coisas para fazer, mas pessoalmente, né? Por dentro, eu aprendi muito com isso, a amar mais o próximo, a cuidar, né? Mesmo. E isso me facilitou também na minha vida profissional hoje em dia, né? Porque se você tem o cuidado diário, você conhece algumas coisas, isso vai te ajudando para poder lidar com as pessoas, né? A fisioterapia, ela tem que ter um contato. Então, fica mais fácil quando a pessoa tem facilidade em lidar com o outro, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Acho que até é interessante, né? Eu também tive... morei com a minha avó também, né? Uhum. Não tanto tempo como você, mas eu morei o restinho da vida dela, eu morei com ela, e ela era vozona também, aquela vozona inacreditável. Uhum. Como é que foi a sensação para você do momento dela não te reconhecer, cara? Porque, independente do amor que você tem pelos seus pais, por outros entes queridos seus, familiares, eu tenho certeza que a tua avó virou cara, a pessoa mais importante. Virou. Mas como é que foi esse momento para você? Foi assim, ela foi esquecendo, mas enquanto eu não esqueci o meu nome, estava tudo certo, porque eu estava ali com ela, eu estava convivendo. Mas eu me lembro até hoje o dia que ela esqueceu o meu nome. Que eu sempre ficava perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? E aí teve um dia que ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não sei. Aí aquilo me doeu, porque até outro dia ela tava sabendo, e agora ela não sabe. Eu fiquei muito nervosa, daí eu saí de perto dela. Aliás, eu conversei com ela, falei, eu sou a Fernanda. Fui falando, mas ela, eu não sei quem que é. Sua neta, ela não, né? Aí eu saí de perto e fui pro canto chorar, porque eu fiquei muito chateada que aquilo estava acontecendo, né?
E aí eu fui vendo que isso foi realmente avançando, né? Não foi só um dia. Ela realmente esquecia. Mas o que eu acho que é muito legal é que, assim, por mais que ela esquece meu nome, que ela não saiba como é meu nome, na época eu não percebi isso, né? Mas hoje em dia a gente percebe. Ela sabe quem eu sou. Ela não sabe meu nome, ela não sabe minha idade, ela não sabe que eu durmo com ela, que eu dormia com ela, mas ela sabe que eu sou eu, assim, de coração. Ela sabe que quando ela tá comigo, ela tá mais calma, inclusive. Várias vezes ela fica nervosa, daí eu sento, eu ajudo, eu converso e ela calma. Uma pergunta que tem que ser feita, né? Você é noiva, com certeza aí vocês pensam em casar logo. Como Sim. que vai ser essa separação? Na verdade, ela tá acontecendo, né? Porque a casa onde eu vou morar ficou pronta. E aí a minha avó, minha mãe vai dormir, está dormindo com a minha avó e eu estou tentando me adequar a dormir na casa nova. Porque é muito bom assim morar com a avó, ter a casa da avó, mas é a casa da avó, né? Então a gente vai crescendo, faz 10 anos que eu namoro. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar parada no tempo. Eu gosto de sempre estar em evolução, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Então eu queria ter o meu espaço, o meu canto, mas não deixar de ajudar minha mãe a cuidar dela, sabe? Sempre estar presente, porque ela sempre vai ser uma das minhas maiores prioridades, se não é a maior. Então, sim, tá sendo difícil, mas É complicado, né? Porque você não pode parar no tempo, né? Você tem que construir a tua família, você tem que dar continuidade aos seus projetos, né? Mas eu fiz até o momento que a gente viu que dava, que foi bom. Hoje ela tem cuidadora, a cuidadora cuida muito bem dela. Ela é a rainha da casa, é o que a gente costuma falar. Ela é a rainha da casa, ela que manda, entre aspas, né? Porque tudo a gente faz por ela. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu namorado, entendeu? Todo mundo faz tudo por ela, né? Então a gente tenta deixar uma qualidade de vida para ela o melhor possível. Você sabe que tem, seguir. Você sabe que tem um fato engraçado com a minha outra avó, que também teve Alzheimer no finalzinho da vida dela, que ela morava no interior, em Marília, e fazia uns 5 anos que eu não a via. E aí, como a minha tia na época falou para mim, não, vem todo mundo visitar, porque ela tá ruinzinha e tal, eu fui e levei a minha atual esposa, que essa minha avó tinha visto uma vez. Uma única vez tinha visto. E aí a gente chegou lá, eu fui no quarto dela, que ela estava deitada, daí eu falei, ei, vó, como é que você tá? Quanto tempo? Ela me olhava assim, meio sem, né? Quem você Quem é esse cara tal? E aí a minha atual esposa, que na época era minha noiva, chegou do lado dela e falou, oi, dona Lúcia. Ela, oi, Aninha, tudo bem? Quem é esse moço gordo que está do teu lado? aí meus filhos falaram, é o Bebeto. É o Bebeto. Bebeto não é gordo, Bebeto é magro. E é assim mesmo. Com essa situação, mas é bem complicado, né? Uma situação que é bem complicada. Ô, Fernanda, espera aí que tem mais alguns comentários aqui, ó. A Edna Tofanello colocou aqui, xodó da avó e vice-versa. Minha mãe. Relação de muito amor e carinho, a Edna colocou também. E quem chegou aqui, ó. Fabrício... Não, Ednei Craveiro Filho, cheguei. Quem é o Ednei que chegou aí? A minha mãe, ela sabe, porque ela vê, né, diariamente, que a gente é um grude, eu e minha avó. Ah, não, a Edna é tua mãe? Agora que eu tô vendo aqui, a mãe ela lógico. Ela sabe. Aí o Ednei cheguei, Fabrício Gerolim Júnior, e aí estão trocando uma ideia, os dois amigos estão trocando uma ideia na live. Não, fica à vontade. O Fabrício é o noivo. A Érica Regina Consorte Gerolim mandou um monte de coração, Rafa Sampaio. A Ana Greco fez um comentário aqui, ó, verdade. A avó dele me reconheceu e a ele não. Disse que estava gordo, que não era o nome dela. Cacá. Ô, Ana Greco, que está aqui no quarto do lado, ninguém pediu a tua opinião, tá bom?
Mas é assim mesmo. E tem hora que minha avó me troca pelo meu namorado. Ela não quer ir embora. A vida da gente, a gente tem que levar com bom humor mesmo. Essa que é a realidade. E a gente tem que guardar as coisas boas. Mas, Fernanda, em que momento que você decidiu fazer fisioterapia? E por que foi? Então, na verdade, foi assim, eu tava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, porque eu queria sair do terceiro colegial e já entrar na faculdade. Mas não queria ir embora de Itapira por causa da minha avó. Então, eu queria fazer alguma em Campinas, em Araras, onde fosse, para que eu fosse e voltasse todos os dias. E aí, eu acabei escolhendo fazer na Unip, mas eu ia fazer enfermagem. E aí eu contei para minha irmã, que é enfermeira. Daí ela falou assim, você tá louca, você não vai fazer você não vai, não tem nada a ver com você, ela falou. E eu falei, nossa, que grosseria, eu acho tão legal o trabalho. E aí ela falou, não, por que você não faz fisioterapia? Você já cuida da avó, você gosta disso, de ficar com ela, por que você não faz? Aí, naquela época, não tinha celular, com internet e tudo mais, né? Você tinha que pesquisar no computador. Aí vai eu pesquisar o que fisioterapia faz, né? Meio leiga. Aí fui, pesquisei e falei, nossa, me pareceu interessante cuidar. Eu pensava assim, o que eu quero levantar todos os dias e fazer com gosto? Cuidar é alguma coisa que me chama atenção. Eu gosto de proporcionar algo de bom para as pessoas, né? E aí eu decidi fazer. Daí eu fui fazer e não me arrependi em nenhum minuto. Né? A gente tem os estresses da faculdade, a gente tem, né, um professor que você não gosta mais, outro menos, e assim vai. Mas eu tinha certeza que o curso era aquele. Eu não tive nenhuma vontade de não fazer mais fisioterapia. Durante a faculdade que você fez, lógico, a fisioterapia tem diversas ramificações, né? Quando foi que você escolheu trabalhar aí, dando mais ênfase para reabilitação de idosos? Foi por causa da tua avó mesmo ou na faculdade você conheceu esse mundo melhor? Então, na verdade, assim, eu fui estudando tal, aí eu não sabia nada do que eu queria seguir. Eu sabia o que eu não queria, mas o que eu queria eu não sabia ainda. E aí eu fui fazendo alguns cursos, inicialmente de terapia manual, mas a hora que eu fui para o estágio, eu tinha muitos idosos, né? Então, pessoal mais velho, pessoal mais idoso, e eu tinha facilidade em lidar com eles. Eles sempre gostavam de mim, conversavam, batiam um papo. Eu sempre fui muito carinhosa, e o idoso gosta desse carinho, então eu me dava bem. Então eu me sentia à vontade tratando o idoso. E aí no estágio eu fui vendo isso. Aí quando eu me formei, eu falei, pode ser uma possibilidade eu tratar de idoso, né? Vou fazer essa terapia manual, que eu gosto, acho legal, mas também vou tratar, porque tem gente que não pode vir até mim, então eu vou até a pessoa, né? E foi aí que eu comecei. Aí eu comecei com uma idosa aqui, uma idosa ali, e foi dando certo. Eu fui vendo que eu gostava que eu fazia amizade, que eu contava a minha vida, a pessoa, porque muitas vezes você tem que se abrir para a pessoa para que ela se abra com você, né? Eu sentia muito em alguns idosos isso, que não adiantava eu ficar só perguntando da vida dele para conhecer melhor. Eu precisava falar um pouquinho de mim, que muitas vezes era o caminho que eu encontrava para poder criar um vínculo com o meu idoso, né? E aí foi dando certo. E minha avó sempre estava nessas histórias. Eu sempre falava, minha avó isso, minha avó aquilo. E aí foi ganhando. Então, assim, hoje em dia eu atendo bastante idosos, inclusive uma idosa com Alzheimer, que me adora, que manda beijo, que abraça, que tudo, né? E que eu adoro ir lá também, faz os meus dias muito mais alegres, né? Então, assim, eu fui vendo que a minha experiência em casa poderia ajudar e me ajudar também, né? Eu passando isso para frente com a minha profissão, eu consegui conciliar duas coisas que eu gosto muito, né? Idoso e fisioterapia, e cuidado. Agora uma coisinha que é legal das pessoas saberem, né? Como que é o cuidado com o idoso? Com a fisioterapia, né, com a reabilitação, existe uma dificuldade maior aonde? De você trabalhar uma reabilitação com um jovem ou
né? Que uma pessoa que não seja idosa. O que acontece? A musculatura do idoso não é igual a de um jovem, né? Muitas vezes as pessoas me procuram quando já aconteceu o problema, que já teve uma fratura de fêmur, que já teve uma osteoartrose no joelho ferrada, entendeu? É mais complicado, mas não é impossível, né? Requer tempo e disciplina. Mas, assim, o mais difícil mesmo é muito relativo, vai de idoso para idoso, né? Mas tem idoso que não quer fazer exercício, tem idoso que acha que não precisa trabalhar equilíbrio, fazer algumas coisas, tem idoso que super aceita e faz tudo bem. Então, assim, as maiores dificuldades são a fraqueza muscular, que você tem que investir muito naquilo para que ela não tenha alguma queda ou uma nova queda, né? E a aceitação do idoso. Muitas vezes você tem que mudar todo o seu plano porque aquele dia ele não tá afim, aquele dia ele quer fazer só aquele exercício que ele gosta. Então você tem que ir assim, se adequando. Muitas vezes eu chego cheia das coisas assim no braço e não uso nada do que tá no braço porque eu tenho que me adequar ao idoso que ele quer fazer. O idoso ele acaba se transformando numa pessoa teimosa, é isso? Então, coloca na cabeça que é não, e aí não tem como você conseguir convencer. É porque ela sempre teve o controle da vida. A gente tem o controle da nossa vida, a gente faz o que quer e o que não quer. Quando a gente fica idoso, aí geralmente é o filho que quer a fisioterapia pro pai, né? Não é o idoso que vai atrás. Então aí ele fala, nossa, eu não queria fazer isso, que chato e tal. Alguns, tem outros que adoram. É muito relativo, né? Então, assim, tem que fazer. Então, eu vou tentando adequar para que fique bom. Para mim, que eu tenha algum ganho, né? Em relação ao movimento, em relação à força, em relação ao cognitivo, né? E também um ganho para o paciente, que ele faça algo que ele goste. Vamos fazer esse que o senhor não gosta, vamos fazer esse que o senhor gosta. Pode ser? Eu entro num consenso para ficar bom para todo mundo. A fisioterapia no idoso, ela dói mais? É muito difícil falar que dói. Não dói, porque assim, você vai fazer uma atividade, um exercício, né? Então, eu preciso fortalecer a coxa, deixar mais forte para ele não cair, vamos supor. Então, se você faz um exercício, vai ficar dolorido um pouco no outro dia, mas a gente sempre tem que fazer no limite do paciente. Eu nunca posso exceder, né? Então, eu faço assim, se eu vejo que ele está preparado para fazer com mais força ou com mais repetição, eu escolho ali, vejo qual ele se adequa. Mas eu sempre dou uma forçadinha, porque os idosos são assim, eles falam, eu não aguento mais, mas dá para aguentar um pouquinho, sabe? Tem uma manhinha, assim. Então, eu pego no pé, eu fico assim, porque eu gosto que o paciente depois, ele tenha resultado, né? Se ele tá pagando pela sessão, ele precisa ver o resultado acontecendo. Mas o idoso, geralmente, ele sabe da importância da fisioterapeuta lá com ele? Ou ele muitas vezes está sendo forçado porque a família fala que é importante? Geralmente, quando é forçado, nem dá certo, né? Quando é forçado, o tratamento já acaba meio que logo, né? Mas os meus idosos que eu tenho, assim, a experiência, eu tenho uma idosa com Alzheimer, né? 2 idosas com Alzheimer, uma camada e uma não. E elas são um pouquinho mais difíceis em relação, assim, a você entrar no consenso, porque a pessoa não entende, né? Agora, os que não têm Alzheimer, você vai conversando e vai entrando no consenso mesmo. E aí vai se tornando algo que fique bom para os dois. Quando a pessoa não entende, você tem que ver, sentir meio que o paciente. Ele não fala, então você tem que sentir para ver o que vai e o que não vai. Você acha que o lado psicológico seu tem que ser muito aguçado para poder trabalhar com o idoso? Então, eu me apego muito aos meus pacientes, assim, né? Eu divido muito bem o profissional do pessoal, mas eu me apego aos meus pacientes porque eu gosto de ver evolução. E a hora que eu vejo a evolução, eu vibro junto com a família. Quando uma paciente está acamada e volta a andar, volta a subir escada, volta a tomar um banho gostoso, eu vibro junto. Então, isso a gente vai se envolvendo com o paciente e você tem que ter como que eu posso dizer? Você tem que ter a mente, assim, boa de que você vai cada vez melhorar e trazer qualidade de vida, sempre. Tá, qual é o momento que você lembra aí
nessa tua carreira, que ainda tem muito ainda para ser ainda. Mas qual o momento que você acredita que foi o mais emocionante nessa tua carreira até hoje? Nossa, difícil. O mais emocionante foi que, assim, além de eu ter a minha avó, eu tenho meu avô. E meu avô tem 93. E eu voltei a fazer fisioterapia com ele, porque ele falou assim pra mim, ai, dá até um nó na garganta, que ele falou com uma voz meio triste, né? Ele falou assim, nossa, eu tô com medo de cair, ele fez pra mim. Ele não tem Alzheimer, mas ele esquece um pouco meu nome, mas ele sabe também quem eu sou. E aí ele falou assim pra mim, eu tô com muito medo de cair, a minha perna tá fraca. E eu tava atendendo muitas pessoas de manhã e eu não tava conseguindo arranjar horário. Aquilo me doeu o coração. Falei, como assim? Eu atendo tantos idosos e meu próprio avô, né? Eu não vou atender. Porque a minha avó, ela não quer fazer, ela nunca gostou de fazer nada. Então a gente faz algo aleatório, né? Daí eu abracei ele tava chorando, e eu falei, fica tranquilo, vô, porque eu vou te ajudar, eu vou dar o meu melhor, vou ajudar o senhor e a gente vai fazer físio. Aí eu voltei a fazer físio com ele, e ele adora, ele se sente super bem, e ele sente também que ele melhora com a fisioterapia. Então, acho que assim, em relação, eu sou muito apegada à família, então em relação a isso, ele falando e chorando que ele falou que ele estava com medo de cair, e que mais ou menos precisava de mim, foi muito emocionante, assim. Dentre outros casos que eu tenho, assim, as idosas que manda beijo, que abraça e que faz as coisas, e que escreve meu nome, fala que me ama. Então, são momentos emocionantes que a gente vai guardando no coração, né? Mas e o momento que você acredita que foi frustrante, tipo assim, que você falou, caramba, não foi aquilo que eu imaginei que seria. Eu nunca tenho problemas com os meus pacientes. Eu tento sempre deixar a pessoa à vontade e tudo mais. Mas eu já tive alguns problemas. Quem não tem, né? E assim, a idosa quis fazer a fisioterapia, aceitou fazer, fiz a fisioterapia nela e do nada ela quis parar. E aí ela começou a ficar brava comigo, porque a gente tinha que se acertar, né? E aí ela não queria, daí ela começou a brigar comigo e ela meio que me xingou, assim, aí eu fiquei um pouco chateada. Então foi um constrangimento, não pelo fato do atendimento, mas pelo fato de, assim, eu ofereci o que eu podia e não foi o suficiente, assim, né? Tratei super bem, mas aí então... Você não conseguiu agradar, né? Não, e assim, a gente não agrada todo mundo, né? Mas eu fiquei chateada porque daí ela falava algumas coisas assim que eu fiquei triste mesmo. Daí eu falei, não, tudo bem, então chega, vamos parar o atendimento. Mas isso aconteceu uma vez, dentre vários idosos que eu atendi, que deu super certo. Então a gente leva mais como aprendizado, né? E não como um problema. Legal. Vamos aqui para o chat aqui, ó. A Mariane Tofanello Lima, amo, salva minhas tensões e dores musculares. A Mariane, então, é uma das suas pacientes, é isso? É irmã, é paciente, amiga. Essa irmã que a que me ajudou a ser fisioterapeuta. Ô Mariane, ainda bem que você convenceu ela, mas você podia ter sido um pouquinho... Com certeza. Menos, né, sei lá. Eu aliás, uma boa enfermeira. Parabenizar a Mariane, que é uma das representantes a inúmeros profissionais aí de saúde que estão, caramba, cara, estão num momento terrível aí, né? Exatamente. A Valquíria Neres da Silva, Fernanda, eu vi o seu carinho pela sua avó. Beijos. Obrigada. Marco Catini, Fernanda e Fabrício, excelentes pessoas e excelentes profissionais. Desejo muito sucesso a vocês. O Fabrício é teu noivo? Isso! E ele é fisioterapeuta também? Não, ele é professor de educação física. Ah, tá, legal. Marquinhos Itapaulo, Beto, a Fernanda, além de físio... Peraí que eu perdi ele. Peraí, cadê ele aqui? Ó. A Fernanda, além de físio, é o amor da avó. Ela participa das doações de sangue. Legal, cara.
Nico Filhou, boa noite. Eliane Martiori, a Fernanda começou a cuidar da minha sogra e estamos gostando muito. Não, peraí, não concordo com isso aí, não. Isso aí, ó, Eliane, fala a verdade, cara. Falar que você tá gostando da Fernanda, tá conseguindo reabilitar tua sogra é mentira. Duvido que isso aconteça aí. É verdade, eu tô adorando atender ela. Muito Sério bom. mesmo? Ó, o Nico Filhou Júnior, excelente seu trabalho. Muita dedicação e amor. E muito importante para os idosos. Parabéns, são poucas pessoas assim. Legal. Obrigada. Mariane Tofanello Lima Siebe, hahaha, eu sou bem direta, risos. Maria de Lourdes Caxiba, Fernanda gosta muito do que faz e é muito dedicada. Aí, só elogios, hein, Fernanda? Ah, que bom! É bom, né? Fala se não é bom. Ah, é. Porque assim, eu me sinto muito à vontade no meu trabalho. É algo que eu gosto de envolver, de aprender e tudo mais. Eu vou sempre querendo trazer coisa nova para os meus pacientes, né? Faço curso, então, assim, é gratificante ver esse carinho das pessoas comigo. Legal. Até é interessante para as pessoas que quiserem, de repente, ter o contato da Fernanda. A maioria aqui conhece a Fernanda já, mas pode entrar em contato com você pelo Messenger, né, Fernanda? Isso. Entre em contato aqui pelo Messenger aqui, ela explica todo o procedimento, como é que funciona aí. Fernanda, mas você trabalha com reabilitação e com a terapia, certo? Mas você passou por outras ramificações da fisioterapia? Por que não te cativou a trabalhar também? Ah, foi muito pouco, assim, algumas coisas, mas nem tanto, assim. Eu comecei a trabalhar mais na parte ortopédica e tudo mais, que seria mais com aparelhos, algumas coisas, mas eu não me adequei. O meu negócio é mão, eu gosto de pôr a mão no paciente. Então, eu fui adequando esses pacientes para a terapia manual, né? Então, assim, eu sabia as áreas que eu não ia querer, hospital e enfermeiro trabalha no hospital, né? E eu não ia querer hospital, eu não ia querer fazer outras coisas assim que fossem diferentes disso mesmo. Eu já tinha, depois do estágio, eu já tinha em mente o que eu queria. E aí é muito difícil eu mudar de opinião quando eu quero uma coisa. Minha família que diga. Você sabe uma coisa legal de você comentar aqui? Eu tive algumas passagens aí por alguns momentos em hospitais, né? E um dos momentos foi que eu fiz cirurgia cardíaca, e aí que eu fui conhecer da importância do fisioterapeuta dentro de um hospital. Sim. Só que não é divulgado. Isso é uma coisa que eu conversava com as fisioterapeutas que cuidaram de mim, e não é uma coisa muito divulgada, né? Da importância da fisioterapia pós-cirurgia, né, cara? Você acha que essa falta de divulgação é devido a quê? A, de repente, o próprio hospital, os próprios médicos não darem tanto valor para o fisioterapeuta? Eu acho que assim, na verdade, sempre existiu o físio, né? Ainda mais agora. Agora estão dando mais importância. Estão contratando físios para cuidar dos ventiladores, né? Mas antigamente não era não tão visto assim, né? Então, assim, os fisioterapeutas, até quando eu estava na graduação, tentava fazer com que isso fosse diferente, né? Por mais que a minha área não é hospitalar, eu acho maravilhoso o trabalho deles lá. Eles, em conjunto com enfermeiro e médico, o trabalho fica completo. É muito importante. Eu fiz estágio no hospital e sei da importância que né, tá lá dentro, mexer e tudo mais, né? Porque a gente foi formado para isso. Então não adianta outra pessoa querer fazer o papel do físio lá dentro, né? Então E você acha que a importância da fisioterapia é em qualquer momento dentro do hospital ou tem uma maior importância aí no caso de um pós-cirúrgico? É dividido em duas partes, né? Tem a parte do ventilador mecânico e tudo mais, que tem os momentos certos para você alterar e tudo mais, isso tudo em conjunto com o médico, né? E tem a parte que é ortopédica, que você tem que movimentar o paciente, porque ele fica acamado. Então, assim, existem os momentos certos, as horas certas para ir fazer, né? Para que o paciente não crie nenhuma
nenhuma ferida, nem nada. Então, o fisioterapeuta vai lá e movimenta para não ficar travado também, porque a tendência é a gente vir para a posição fetal. Então, a ideia do fisioterapeuta é continuar o movimento, para que a hora que ele melhore, ele não esteja travado, duro, sem movimento nos membros, né? Fê, tem algumas pessoas que já fizeram outros comentários aqui, ó. Muito dedicada, a Edna Tafanello. A Edna também colocou aqui, é verdade. É verdade, sim. Ela está sendo maravilhosa e minha sogra merece o melhor. Ah, essa mulher não sei não, viu? Essa mulher, ó, olha aqui, ó. A sogra está assistindo, é isso? Deve estar assistindo a sogra. Por isso que ela falou. A Edna aqui, ó, gosta do que faz, atendimento humanizado, belezinha ela. A Thalita Souza aqui, ó. Oi, boa noite. Não a conheço pessoalmente, mas já admiro, porque ela transborda amor em falar dos idosos. Isso é cada vez mais difícil em um mundo em que vivemos. Hoje as pessoas não dão tanto valor neles. Inspiração, parabéns. Isso é verdade, né, cara? Isso é uma coisa que infelizmente... Mas você acha que os idosos acabam sendo um pouquinho deixados de lado, porque eles acabam se transformando em crianças, aquelas crianças teimosas, aquelas crianças que não gostam daquilo, não quer aquilo, o idoso tem aquela mania de ser transparente, falar que na frente de todo mundo alto que alguma coisa que está errado. Você acha que é isso que faz, de repente, o lance de ter um afastamento dos familiares? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que seria um pouco assim, vamos pensar assim, eu penso assim, a minha avó cuidou de minha vida inteira, eu não acho nada mais do que justo eu retribuir a ela quando ela mais precisa, e eu acho que é isso que falta para as outras pessoas, não que eu seja melhor, não quer dizer isso, quer dizer que assim, falta a gente pensar assim, nossa, minha mãe cuidou de minha vida inteira, por que hoje eu vou negar alguma ajuda a ela, sendo que ela precisa? A minha avó não sabe fazer mais nada sozinha. Ela precisa de cuidado 24 horas. Então, assim, as pessoas querem viver a vida, viver a vida, viver a vida. Mas esquecem das pessoas que cuidaram delas para elas chegarem onde estão, que muitas vezes abdicaram de muitas coisas quando elas eram crianças, né? Então, assim, as pessoas não querem retribuir esse amor. Ah, não, eu vou cuidar da minha vida, meu pai vai para o asilo, minha mãe vai para não sei na onde, não tô nem aí. Tem gente que não consegue, precisa pôr no asilo, isso é verdade. Mas tem gente que simplesmente fala, não tô afim, não quero cuidar. Eu não consigo, eu jamais faria isso, entendeu? E sei que todas as pessoas da minha família, a minha mãe, a minha irmã, também não fariam isso, minha tia e tudo mais. Então, a gente tenta oferecer para minha avó tudo que ela ofereceu para a família inteira, sempre, né? Então, falta isso nas pessoas, as pessoas perceberem, reconhecerem tudo que foi feito por elas e retribuir, que não é um favor. Você não está fazendo assim de, nossa, nem conheço essa pessoa, vou cuidar. Não, a pessoa precisa de você, né? Fernanda, você tocou num assunto aí que é um negócio legal, polêmico até de se comentar, né? Sim. Eu conheço algumas entidades que cuidam de idosos e tal, né? E conheço pessoas que trabalham dentro dessas entidades e tal. Sim. E muitos comentários que a gente acaba escutando, que é um comentário terrível, é de familiares que não visitam os idosos, não largam lá, pagam o valor que tem que ser pago para clínicas que são particulares e tal, e cara, deixa o idoso lá, cara. Sim. O que você assim, queria falar sobre isso? Aqui em Itapira eu fiz estágio no asilo. E assim, eles cuidam super bem, tem horário para tudo, tem banho, tem tudo. E eu cuidava de uma idosinha que fazia 20 anos que ela estava no asilo, e ela chorava que sentia saudade do filho, e o filho não ia visitar ela. E a gente tentava, como físio, como ali, suprir essa necessidade, porque ela chorava. Ai, vamos mudar o assunto, vamos tirar foto, vamos pegar a florzinha, pôr na orelha, e ela já se animava. Então, assim, é realmente muito triste quando a pessoa deixa mesmo o idoso lá, né? Eu não consigo imaginar essa história assim. Porque uma coisa é você colocar lá porque você precisa ir visitar, dar assessoria e tudo mais. O asilo cuida muito bem e você ser presente, porque você faz parte da vida do idoso, né?
Outra coisa é você colocar lá, porque tanto faz, e simplesmente esquecer que existe o idoso lá. E ele fica lá, sem carinho, sem afeto. São duas coisas totalmente diferentes. Nem todo mundo consegue e tem a possibilidade de dormir com a avó, igual eu tenho, de cuidar da avó, igual eu tenho. Então, a necessidade de colocar no asilo é grande, mas não quer dizer que ele precisa ser esquecido lá, né? Então é muito triste. Eu tive contato com ela e foi assim, eu falei tentava animar ela de outras formas para que ela entendesse que de alguma forma ela era amada e cuidada, né? Mas isso que você comentou é um negócio legal, né? Porque ainda tem esse negócio também a família se reúne e percebe que aquele idoso ele precisa de um cuidado mais em cima, mais com qualidade e tal, e aí acabam decidindo em colocar esse idoso num estabelecimento que cuide, né? Sim, num tudo local bem. que Ele vai ter outros jogos para conversar Mas tem uma discriminação, né? Tem pessoas que acham, como é que você vai colocar o seu pai num asilo? Você, pô, é difícil, né? As pessoas não entendem, né? É muito difícil, assim, tem que ter tempo. Então, eu dividia com a minha mãe. Já era pesado, mas eu dividia com a minha mãe inicialmente. Hoje em dia, a gente divide em mais pessoas da família, mais a cuidadora. Então, fácil não é, né? Não vai simples, tranquilo. Não, é difícil. Tem dias que a minha avó dá um pouquinho mais de trabalho, que é da doença. A gente tem que respeitar o momento e tentar ajudar da melhor forma possível. Né? Só que tem gente que não tem tempo e não tem pessoas para ajudar e sobrecarrega, querendo ou não, né? Mas isso não é desculpa para largar e não ir visitar, não arrumar 10 minutinhos. É outra coisa, com certeza. Ô, Fernanda, vamos entrar no assunto agora da terapia manual, né? Que é essa tua paixão aí. Você explicar um pouquinho do que se trata. Mas antes, olha aqui, ó. O Fabrício Gerolim, parabéns para a minha nora Fernanda, uma ótima profissional, igual a pessoa que ela é. O Fabrício Gerolim. É o pai. Tá. Um é o pai e o outro é o filho. Falei, caramba, o que é? Tá com 2 celulares conversando? Não falou de nossa sobrinha ainda? Milagre! O que é? Que negócio é esse? A minha paixão também. Que, nossa, adora ficar com a gente, gosta mais dele do que de mim. E eu que é sangue, meu sangue, né? Mas a minha irmã, assim, a gente já era próxima, mas depois que minha sobrinha nasceu, tudo mudou. E eu não troco minha família por nada. É basicamente isso, né? Sobrinha, vó, irmã, namorado, marido, né? Eu não troco por nada. É assim, eu vivo muito para eles e por eles. Então, nossa, não tenho nem o que falar dela. Ela brinca, a gente brinca, se cuida, e faz tudo, os gostos, né? Para sempre a felicidade reina. Mas eu percebi aqui, não sei se eu vou falar besteira, mas eu percebi aqui que ele quis aqui dar um pitaco de que você é ciumenta, é isso mesmo? É porque ela quer ficar com ele, não comigo. Você acha? A minha irmã, minha sobrinha, e ela fica. Cadê meu filho? Como é que pode isso? É brincadeira, né? Ó, a Mariane Tofanello Lima colocou, obrigada, a criança está nervosa que não foi citada ainda. KKK, disse que faz parte da família. É verdade aqui, ó. Eliane Mattiori, ela não está assistindo, mas com certeza tem a mesma opinião. A Fernanda Lima sabe. Eu entendo a sogra dela, da Eliane. Eu estou percebendo que é um complô contra você, Fernanda. É um negócio assim que, tipo assim, a Fernanda... A sogra dela. A sogra da Eliane é a minha paciente, não é minha sogra. Não, é muito confuso para mim. Pera aí, é muito confuso. Ó, tem um texto grande aqui, ó. Vivem Aparecida Guerra de Moraes Marques. Vocês todas são abençoadas quando vejo vocês com a vozinha. Me lembro muito da minha avó. Minha mãe, pai, eu, minha irmã, nos dedicamos totalmente de corpo e alma para cuidar dela. 20 anos vivendo em casa. E tenho certeza que morreu feliz e muito bem cuidada. É isso aí. Mas é o que você acabou de falar, né, cara? Quando você tem outras pessoas para estar ajudando nesse ciclo todo, que é um cuidado especial,
mais fácil, né, cara? É bem mais fácil. Sim, porque na verdade a gente assim a gente cuida com maior amor, maior carinho e só um minuto. E a gente tenta, né, oferecer o que tem de melhor, assim, né? O idoso fez tudo por nós, a gente vai tentar fazer o mesmo por eles, né? Então. Fernanda, você não está me assustando, não, né? Não, por quê? Porque você olhou para o lado, só não passou meu pai aqui, daí eu falei, pô, é um fantasma que ela tá vendo ali, e do jeito bunda mole que eu sou. Eu tô meio perdida, não. Pô, eu falei, caramba, o que tá aparecendo lá no dela? Não, meu pai apareceu, eu falei, vai pra lá. Ele não sabe. Mas faz o pai fazer um tchau para todo mundo aí. Já foi embora. Ô, Fernanda, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho aí sobre esse essa tua paixão aí por terapia manual. Para quem não conhece, o que é terapia manual? Então, eu sempre quis trabalhar com as mãos, como eu falei, né? E a terapia manual me veio, assim, eu me formei, aí eu decidi fazer uma pós-graduação, estou terminando ela, e assim, eu fui fazendo alguns cursos nesse meio tempo para me adequar e conseguir oferecer tratamentos para os pacientes. Eu não queria, na verdade, eu não queria fazer igual todo mundo faz, eu queria algo diferente e que eu soubesse que estaria proporcionando o melhor para o meu paciente. O que eu quero para o meu idoso, eu quero também para o meu paciente que tem a idade, né, normal. E aí me veio isso, eu fui fazendo alguns cursos e tal, mas cada paciente é um só. Então você monta um raciocínio clínico com a base do que o paciente tem, das dores que ele relata, e aí você vai montar um tratamento específico, né? O pessoal vem me perguntar e tudo mais, e a forma que eu trabalho são com diferentes tipos de tratamento, né? Diferentes sessões. E aí eu vou vendo todas as técnicas que eu tenho, quais se adequam a quais pacientes. Então, geralmente se trata dores musculares, tensão, né? E entre outras coisas, né? Joelho, quadril, articulações e tudo mais. A gente vai tentar trabalhar como um todo. Eu não vou, por exemplo, a pessoa aparece com dor nas costas, eu vou trabalhar só as costas dela. Não. Eu vou avaliar todo o corpo, vou ver tudo que precisa ser feito para poder melhorar. A gente tem que trabalhar sempre na causa e não só no sintoma. Eu tenho dor aqui, mas não quer dizer que o problema tá ali, entendeu? Então é um pouco diferente, é um pouco novo, que em Campinas, nesses lugares, já tá muito mais cheio, né? Aqui em Itapira, que são menos pessoas que estão nessa área, né? Então eu quis proporcionar isso para as pessoas, um tratamento que fosse diferente, que a pessoa pudesse entender o que está acontecendo, eu explico tudo para ela que precisa. E a gente vai montando esse tratamento para que ela não fique dependente de uma fisioterapia, que a gente faça o tratamento e que ela aprenda a se cuidar, ter qualidade de vida, a praticar exercício e tudo mais. Mas qual é a diferença, assim, para as pessoas entenderem, né, da fisioterapia tradicional para essa terapia manual? Né? A convencional, a fisioterapia convencional, é o choquinho, o ultrassom, através desses aparelhos, né? Não quer dizer que eles não são eficazes, eles são, mas para determinadas coisas. A terapia manual envolve a mão, então eu vou trabalhar no movimento. Muitas vezes a pessoa está com uma dor cervical, mas o problema dela está no meio das costas, que é a região torácica. Então eu vou tentar trabalhar para ver qual que está sendo o problema para estar causando aquela dor. E quem que hoje em dia não tem tensão muscular, não tem dor, não tem, né? E tirar um pouco da cabeça das pessoas que se eu tenho um problema, eu não posso me mexer, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho uma hérnia, porque eu tenho isso. Não, o movimento é o que vai te trazer qualidade de vida. Mas então, a terapia manual, ela tem o toque, literalmente o toque. Total, isso, exatamente. A pessoa está com uma dor nas costas, você vai, na realidade... Eu vou avaliar. Realizar uma massagem para ajudar a reabilitação? É diferente a massagem da terapia manual. A massagem, geralmente, a gente usa para relaxar, para outros fins. A terapia manual, a gente usa realmente para tratar. Então, eu utilizo agulhas para trabalhar na região muscular, para soltar aquela região que está dura. Eu trabalho com alguns movimentos na mão para mexer na escápula, que é esse osso aqui atrás. E aí, a gente vai criando algumas técnicas, as manipulações, sabe aqueles estralos que você
já pode ter visto, ou alguém que está assistindo viu. Então, eles causam estímulos que vão aliviar a dor também, devem ser feitos quando forem necessários, né? E assim, eu vou avaliando para poder escolher o que eu vou usar, o que eu acho melhor para o paciente, entendeu? E aí, para poder aliviar a dor e melhorar o movimento. Eu não quero só aliviar a dor, entendeu? A terapia convencional, ela vai só aliviar a dor. A terapia manual, ela vai aliviar a dor e melhorar a função do paciente. Então, se ele tem dificuldade em fazer alguma coisa em casa, em erguer o braço, em alguma coisa, a gente quer trazer esse movimento de volta, entendeu? Pelo que eu estou entendendo aí na realidade, eu já fiz muita fisioterapia na vida. Hein? A fisioterapia convencional é muito chata, né? É aquele negócio, fica aquele reloginho tocando lá e você lá dentro do turbilhão, né? É aquela coisa que, pô, o tempo não passa, tal. Pelo que eu estou entendendo, a terapia manual, você tem um contato, existe até acho que uma sensação de alívio junto com carinho, junto com, sei lá, é isso. Uma sensação de alívio muito grande, porque qualquer toque que a gente recebe, a gente já relaxa o corpo, né? Então, algumas coisas específicas, como as manipulações, os agulhamentos e tudo mais, vai trazer esse relaxamento ainda mais. O corpo ele vai entender que ele está recebendo um estímulo e ele vai responder a esse estímulo, entendeu? Através do relaxamento, ele vai liberar endorfina e tudo mais, entendeu? Então, é uma forma diferente. Tem a terapia convencional, acho legal, quem faça, se resolve, ótimo. Mas eu gosto bastante, sou suspeita a falar, que eu acho que a terapia manual ajuda bastante também. Principalmente pessoas que têm tensão muscular, que trabalham no computador ou muito tempo em pé, que exigem bastante da musculatura. Porque não adianta só você fazer uma academia, pegar peso e tudo mais, e você não soltar essa musculatura. A academia, por exemplo, com a terapia manual, o efeito é muito maior, o resultado é muito melhor, entendeu? E de longa duração também. Então, mas sempre combinar ela com alguma coisa. Oi? Mas não chega a assustar? Porque, por exemplo, eu penso assim, ó, vamos dizer, você vai tratar de mim. Aí você vai fazer a avaliação, a anamnese toda, a lance todo, aí você vai falar, olha, amanhã eu vou vir aqui e a gente vai fazer um trabalho com agulhas. Eu vou falar de jeito não que eu vou deixar ela me agulhar. Como que é? As pessoas não têm o entendimento da importância. Como é que você faz para mostrar para as pessoas que aquilo não vai fazer mal para ela, e sim bem? E eu tento ao máximo explicar tudo antes, né? Tirar todas as dúvidas, fico insistindo para a pessoa, se você tem uma dúvida, tira, né? Para você não ficar com aquilo na cabeça. Então eu explico tudo, aí eu vou avaliando, vou mexendo, vou falando, aqui dói, mas qual que é o nível de dor? E aqui? Que movimento que você sente dor? Que movimento que não? E então aí a gente vai criando através disso, né? Entendendo o que está acontecendo. Olha, eu acho interessante a gente usar isso, porque você vai melhorar assim, assim, assado, entendeu? Então eu vou explicando tudo para a pessoa. Eu tenho medo de agulha, muito medo. Tudo bem, vamos tentar uma vez? Não vamos. Ok, não vamos tentar. Ou então, tudo bem, vamos, quero ver como que é. Aí eu coloco, nossa, não senti nada, porque geralmente é isso, entendeu? É a mesma agulha da acupuntura, é finíssima. Então, aí até a pessoa entender, se adequar a manipulação, por exemplo, da cervical, o pessoal tem medo, acha que vai quebrar o pescoço, vai arrancar. Mas não vai, entendeu? Assim, é um estímulo que a gente vai dar, que vai ajudar o corpo a responder tudo aquilo que está acontecendo com ele. Então, pensa, ele só teve dor. Quando vê uma coisa boa, o corpo quer captar para responder, né? Então, aí a pessoa vai vendo ela mesma, o que é bom, que relaxa. Nossa, porque eu não te conheci antes? Nossa, que gostoso. Nossa, que legal, que diferente. É claro que eu não agrado todo mundo. É óbvio isso, né? Mas eu tento ao máximo proporcionar para a pessoa algo que ela goste. Né? E que seja bom para ela, principalmente. Mas hoje em dia você acredita que as pessoas que procuram você têm conhecimento já da terapia manual? Não. Ou é uma surpresa? Você tem que apresentar tudo para elas? Não, muitas vezes a pessoa vê uma publicação, um post, acha interessante e quer fazer igual. E aí a pessoa vem comigo, eu explico tudo. Mas eu não te conhecia antes, nossa, eu não sabia, faz tempo que você trabalha e tudo mais.
Então, assim, as pessoas não conhecem a terapia manual muito bem, elas não estão acostumadas mesmo com a convencional. E isso vai crescer e abrir ramos, e muitas pessoas já estão querendo trabalhar com isso, que gostam disso. Então, né, assim, não é uma coisa que a gente tem hoje em dia bastante, mas o pessoal está conhecendo, eu estou conseguindo passar para o outro, boca a boca me ajuda muito, para que as pessoas venham conhecer o trabalho, porque quando a pessoa deita na maca, aí ela levanta e fala assim, você imaginou que era isso que você ia fazer aqui? Nossa, achei que ia ser totalmente diferente, achei que você ia fazer uma massagem. Sempre falam isso. E, na verdade, não é, entendeu? É diferente, é algo focado. Eu estou sempre criando na minha cabeça um caso clínico para poder tratar o paciente como um todo, para ver onde que está o início do problema e aonde eu preciso tratar. Você acredita muito nessa linguagem corporal dos orientais, né? Você acha que tem essa terapia manual tem muito a ver a esse estudo dos orientais? Aí eu falei besteira. Não, eu não trabalho com essa parte oriental. Eu acho que assim, qualquer tipo de toque, qualquer tratamento que você vai fazer no seu paciente, se ele se sentir à vontade, bem, vai ser positivo de alguma forma, entendeu? Mas eu sempre busco trabalhar com o que eu uso, que a ciência prove, entende? Então, assim, a medicina tradicional chinesa eu acho até legal, mas não é minha área também, então não posso nem falar dela, né? Já tive algumas experiências, mas não trabalho com isso. Então, eu trabalho mesmo com a terapia manual, envolvo o músculo. Encontrei a tensão ali, eu vou ou agulhar, ou eu vou mexer com a mão, ou então eu vou fazer uma manipulação, ou então eu vou fazer alguma técnica específica de alongamento, relaxamento e tudo mais, para ter um ganho daquela região, uma soltura na musculatura mesmo, né? Então, assim, eu vou criando ali, mas o contato com a pessoa, você trocar a experiência com a pessoa e ela confiar em você, consequentemente, ela vai se sentir bem e ela vai ter ganhos, além das terapias que estão sendo aplicadas. Ela se sentir bem no seu local já é um grande avanço. Agora uma coisa interessante de perguntar para você. Como você trabalha muito com a terapia manual, você não se preocupa com o seu cansaço, o chamado ler da vida aí, que acaba acarretando com tantos profissionais? Qual é a tua preocupação nisso tudo? Eu me preocupo e me preocupo muito, muito mesmo. Porque eu penso assim, se eu atender um montão hoje, amanhã eu não vou dar conta, porque cansa realmente. E não é que cansou o corpo, cansa a mão, o punho, tudo mais. Então eu ponho um limite para mim por dia, né? Então eu atendo de manhã os idosos e à tarde terapia manual e eu ponho um limite para que eu não canse mais, né, do que possível. E sempre tento fazer algo para prevenir, porque a prevenção é o foco, né? Não adianta querer tratar a hora que já tá ruim. Então, eu faço academia, faço fortalecimento e também trato em casa, coloco gelo, faço algumas coisas com alguns aparelhos que eu tenho, entendeu? Ou na própria mão mesmo. E aí eu vou tentando me tratar enquanto eu posso. Se um dia eu precisar de um profissional, eu vou num profissional. Mas até então eu tô me tratando e tá indo tudo bem. Então você acaba se dando agulhada também, é isso? É mais difícil, porque em alguns lugares eu não consigo, né? É um problema. Mas assim, eu sempre movimento minha mão, né? Se não, eu peço para a mãe ou para o noivo para mexer um pouquinho, para dar uma relaxada, né? Então, assim, eu vou tentando me tratar para que eu consiga, né, sempre trazer qualidade. Porque pensa, eu começo a atender 3 horas da tarde, a hora que eu vou atender meu último paciente, eu quero trazer a qualidade tanto do primeiro quanto pro último. A mesma coisa, eu não quero o primeiro, nossa, minha mão tava ótima, foi tudo bem, o último, nada. Então, eu tento sempre, né? E eu englobo alguns exercícios, né, na minha fisioterapia. Então, alguns pacientes vão fazendo os exercícios, é uma forma da minha mão também descansar, né? Ele melhora, ele vai evoluindo pro exercício e a minha mão vai descansando. Legal. Fernanda, a gente já está há mais de 1 hora conversando, um bate-papo inacreditável. Muito bom. Eu queria que você contasse para a gente aí um sonho
que você tem ainda com essa tua carreira, que ainda, cara, você é muito nova, você tem muito ainda que reciclar, que aprender e que transformar, né? Mas você tem algum sonho focado? A gente sempre tem, né? E eu tenho um sonho, sim. Eu quero crescer. Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar. Eu quero sempre crescer. E eu sei que se eu crescer, eu não vou ter mão suficiente para tratar todo mundo. Então eu quero ter o meu espaço, abrir a minha clínica e ser algo funcional, em que eu possa englobar várias áreas da fisioterapia que eu acredito, que eu acho que é muito importante, para estar em conjunto com a minha fisioterapia manual. Então, seria uma clínica, assim, que envolvesse vários tipos, o pilates, a academia, e assim vai. Um dia eu vou conseguir. Não, vai conseguir, tem que conseguir, pelo amor de Deus. Você demonstrou aí, para quem não te conhecia, demonstrou ser uma pessoa, além de totalmente capacitada, uma pessoa extremamente preparada psicologicamente ainda. Não é aquele profissional que está fazendo porque tem que fazer para poder ganhar o seu pão de cada dia. Você demonstrou para a gente aqui ser uma pessoa que gosta, é apaixonada mesmo pela profissão. Fernanda, para a gente terminar, infelizmente a gente tem que terminar, o que você diria para essas pessoas que estão pensando em cursar fisioterapia e ter uma vida profissional que nem a sua? Eu incentivo super, porque eu acho maravilhosa a profissão, sou muito suspeita para falar, né? E a gente tem que escolher algo para a nossa vida, né? Nossa profissão, que a gente ama, que a gente gosta. Se você gosta de cuidar ou gosta de outras áreas da fisioterapia que pesquisou, faça. Não é fácil, a faculdade não é fácil, mas é gratificante depois que você termina, você vai atender um paciente e você vê que você pôde auxiliar na melhora dele, que você pôde trazer um pouco mais de qualidade de vida para ele, né? Então se dedique, faça o seu melhor, que o resultado sempre vai vir. Ele pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas sempre vem, né? Então façam a fisioterapia, busquem realizar os sonhos de vocês também. E quanto mais pessoas estiver para reabilitar, mas o pessoal vai conhecer a importância da fisioterapia na vida deles, né? Que a gente só não vai na fisioterapia quando a gente já está todo estrupiado. A gente vai para se prevenir, para se cuidar, para evitar queda de idoso e tudo mais. Então, é isso. Como é que é o nome da tua irmã mesmo, que é enfermeira? Mariane. E para você que pensa em fazer faculdade de enfermagem, não converse com a Mariane. Verdade. Bom, gente, antes da gente terminar aqui, a Fernanda colocar os agradecimentos, eu queria agradecer os apoiadores aqui da Top 12. O primeiro apoiador é a Xodó, Clínica Veterinária, Consulta, Cirurgias, Banhitosa. O segundo é a Camila Silveira Outlet, grande Camila aí. O terceiro é o Free Play, Natação, Academia Hidroginástica, Hidroterapia. RHMG, Consultoria em Recursos Humanos e Vibes, Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos. Você que é um empresário, profissional liberal, entre em contato com o Beto, não é caro, a gente precisa da ajuda de vocês e, cara, a gente vê aqui, todos os profissionais aqui conseguem visualizar como o assédio em cima da marca de vocês aí é enorme. Legal? Então, entre em contato comigo, quem tiver interesse. Estamos aqui para trocar essa ideia toda. Aqui, ó, Edna Tofanello deu risada. A Mariane também deu risada. Mariane, você ficou foi o evento, foi você. Eu tava vendo, né? Momento, aliás, a Fernanda tem que te agradecer pro resto da vida, né? O resto da vida. Mas que tem muita gente que pensa em fazer enfermagem, que não quer encontrar você pela frente. Tem. Fernanda, para a gente terminar, sim, faça seus agradecimentos, fique à vontade aí. Muito obrigada. Então vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado tudo isso, tudo que eu tenho hoje, não só de bens materiais, mas das pessoas que me cercam. Eu tenho certeza de que todas elas são essenciais na minha vida e que fazem dela melhor. Então, minha família é meu porto seguro, meu ponto de paz, é o que me incentiva sempre. Todos eles me incentivam no meu trabalho. Ninguém
né, foi contra ou nada, eles realmente me põem para cima mesmo, e isso me traz mais felicidade para poder crescer no meu trabalho e na vida pessoal também. Então, meu agradecimento vem a Deus, aos meus familiares, meu noivo, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, né, todo esse povo, né, que sempre estão comigo, me fazem muito feliz. Quero agradecer também a todas as pessoas que visualizaram nossa live, que estiveram presentes, que conversaram conosco, né? Obrigado. E a você, Beto, pela experiência, pela nova, né? Pela live. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, eu estava super nervosa, fui no banheiro umas várias vezes. Vai virar blogueira agora. Vai virar blogueira. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência muito legal. O seu trabalho é muito legal, de trazer novas pessoas, novos temas, ajudar as pessoas mesmo, foi muito legal, né? Queria muito te agradecer, que você tenha muito sucesso, tá bom? E muito obrigada a todos. É isso. É isso aí, legal. A gente vai ficando por aqui, mas antes tem uns comentários aqui que é legal, o finalzinho aqui, ó. A Mariane falou que você acaba com ela. Que é isso? Nada disso. Não aconteceu nada disso. O Fabrício Gerolim Júnior manda um abraço para Dinei e Paulinho, Beto. Ah, tá. É para eu, não é para Fernanda. Abraço para Dinei e para Paulinho, então. Estamos assistindo e comentando no grupo do WhatsApp. Olha, tudo fofoqueiro, Fernanda. Você viu aí, né? Você me tá falando a gente. Não acredito. Mas eu amo minha profissão, é isso aí. Ah, Mariane, agora você... Não, agora foi bem. Tá bom. Pensei que você não ia falar sobre isso daí. Né? Ana Maria Chagas, adorei te ouvir, Fernandinha. Ednei Craveiro Filho, manda um abraço para Renatinha. Não, para Renatinha. Manda abraço, Fernanda, é você. Um abraço, Renatinha. Ednei, já, Fabrício, um monte de coração. E Eliane Martiori, parabéns, Beto Fernandes. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Conversei com esta linda fisioterapeuta, natural que não fique enciumado, tá? Ela tem tudo para ser literalmente benquista por todo mundo, cara. Fernanda, então... você além de ser uma simpatia, você demonstra realmente que tem muitas mulheres, independente da área que elas trabalham, tem que se espelhar em você. Obrigada. Pelo teu exemplo, cara. E você é muito nova. Olha só o exemplo que você está dando para um monte de mulher aí que já está velhinha, querendo se reabilitar. Legal? Obrigada. Por aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigada. Sexta-feira agora a gente vai ter uma outra live aí. Acompanha nosso canal aí, o Making Off da Beleza, que quinta tem mais uma live para vocês aí. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, Fernanda. Não desliga ainda não. A gente vai desligar a live, mas a gente continua eu e você aqui para dar um feedback geral. Fechou? Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, galera.